Vamos começar já. Nós temos uma manchete que eu quero passar para vocês. A mídia continua sendo cara de pau. Folha de São Paulo fez uma manchete falando... Eu imagino que ontem nós passamos aqui, inclusive, a polêmica sobre o SBT, né? O SBT versus Paulo Pimenta e Lewandowski. Porque o que aconteceu? As pessoas começaram a apontar erros crassos, gravíssimos, na fiscalização dos produtos que estão chegando, não estavam permitindo que os caminhões chegassem, estavam multando caminhões, multando pessoas, contendo produtos, e o SBT foi até o local onde as multas estavam sendo aplicadas e flagrou as multas sendo aplicadas, ao passo que Paulo Pimenta e Lewandowski fizeram um inquérito onde pessoas foram inclusas por fake news, justamente por apontarem essa realidade mostrada pelo SBT no Rio Grande do Sul. Então, agora está acontecendo esse pé de guerra, né? Governo versus SBT versus resto da mídia. E tem uma matéria da Folha de São Paulo, coloquem na tela para mim, por favor. SBT causa crise com o governo Lula, Globo e Record após reportagem sobre tragédia no Rio Grande do Sul. É isso que eu já quero passar direto pro Adrilles, amigo. Porque é bizarra o approaching, né? A forma como eles abordaram esse tema. O SBT expôs o que estava acontecendo e não é noticiado como SBT expõe o que estava acontecendo, não. SBT causa crise. Como se eles estivessem errados. É ou não é muita cara de pau? O jornalismo profissional, como sempre diz, inclusive, o Paulo Figueiredo, morreu, né, no Brasil. Eu contesto essa fala do Figueiredo, dizendo assim, esse jornalismo não é profissional, porque o profissional é exatamente aquele jornalismo que não se coloca por um viés ideológico, que não se coloca, que se coloca, aliás, por um viés de percepção da realidade. O que o SBT fez? A Globo disse, e o governo disse que era mentira que a fiscalização de caminhões e de produtos e mantimentos para as pessoas lá desabrigadas, desalojadas, naufragadas lá nessa enchente terrível, estavam tendo uma burocracia terrível. Peso de carga, nota fiscal, até cinto de segurança. Numa calamidade, você pode ultrapassar essas pequenas medidas que são necessárias burocraticamente de alguma maneira, mas numa calamidade, você fazer essa coisa minuciosa de pessoas que estão querendo salvar outras vidas é completamente esdrúxulo. Ou seja, isso foi desmentido pelo governo federal, isso foi desmentido pela Globo News e sob pena de o governo federal começar a processar as pessoas que estavam dizendo a verdade sobre essas burocracias absolutamente esdrúxulas feitas pelo governo federal para atravancar a entrega de mantimentos às pessoas carentes lá no Rio Grande do Sul. Aí, o que o SBT fez? Jornalismo, tá? Jornalismo real. Foi lá, investigou, viu os vídeos, mostrou os vídeos e falou, realmente há essa burocracia. E aí, o que se faz o senhor Gabriel Wacker da Folha de São Paulo? O que faz a Folha de São Paulo? Não. O SBT criou uma crise jornalística com outras empresas de comunicação. Isso é um viés completamente estapafúrdio, completamente enviesado, como se o SBT fosse uma anomalia no jornalismo, quando a anomalia no jornalismo é a Folha de São Paulo, que não publica a verdade concreta dos fatos. A anomalia no jornalismo é a Globo News, que cria uma fake news dizendo que quem critica o governo de não estar fazendo um serviço eficiente na entrega de mantimentos às vítimas é o próprio governo federal. Ou seja, e o próprio governo federal ainda ameaça, ainda vai processar, está processando pessoas que criticam a ineficiência e a incompetência desse governo federal. Isso tudo leva a uma reflexão que é a seguinte: em não fosse o SBT, as redes sociais, isso aqui, ó, os celulares que a gente tem, a gente estava nas mãos de quem, Duda? Da Globo, do governo federal, do sistema de justiça que quer censurar as redes sociais, que quer censurar quem não faz a voz oficial do governo, e a voz oficial do governo também é a voz oficial do STF, já visto o nosso querido Barroso. Perdeu, mané. Ganhamos do bolsonarismo. Ou seja, o que salva a comunicação brasileira são as mídias alternativas que são chamadas pelo senhor eminentíssimo Alexandre de Moraes e pelo Barroso de extrema-direita, que produz fake news. Quem produz fake news hoje é a Rede Globo. O Alexandre de Moraes certa vez falou, se não fosse o rádio e as TVs oficiais, a gente estaria perdido. Se não fosse as redes sociais, se não fossem os nossos celulares, se não fossem algumas emissoras
que destoam da verdade oficial do Ministério da Verdade, do STF e do governo federal, a gente estaria naufragado. Se não fosse a denúncia do SBT, continuariam sendo, não sei se continuam, tá? Continuariam sendo fiscalizadas de maneira absolutamente estapafúrdia, pedindo nota fiscal, pedindo cinto de segurança, tirando carga de caminhão, porque a carga estava excessiva. As pessoas continuariam a morrer, continuariam a ficar naufragadas, continuariam a ficar desalojadas por causa dessa falta de informação. Então, é a informação da mídia alternativa a essa grande mídia, leia esse Globo, esse império do mal e desinformação, as pessoas continuariam a ser mortas, desalojadas, desabregadas, afogadas, arruinadas. Porque a desinformação, aí sim eu concordo com o STF, a desinformação causa caos. Mas quem está gerando desinformação hoje, sobretudo, é a grande mídia brasileira e o STF que quer censurar a mídia real, porque mídia real é aquela que pratica jornalismo real. Então, palmas ao SBT e minhas vaias, a Folha de São Paulo, que produz manchetes sensacionalistas, deturpadas, enviesadas e não produz informação que poderia salvar vidas. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.